Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos continuar aí a leitura, acrescentando também o verso 4, apesar que depois na sequência nós vamos trabalhando aí com todos os demais versos até o final da carta. Mas, por hora, passamos a leitura de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 a 4. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que farei do texto sagrado, que nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra revelada a nós, instrução, ó Deus, verdade absoluta, que nos conduz a compreender quem somos, mas também quem o Senhor é, e por que devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Te damos graças pela obra realizada por Jesus Cristo no Calvário em nosso favor, como nosso sumo sacerdote, nos reconciliando com o Senhor. E te damos graças pelo Espírito Santo, que veio habitar em nós e que continua, dia após dia, completar a boa obra que o Senhor começou. Portanto, ó Deus, no dia de hoje, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e assim, edificados pelo Senhor, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possamos andar na luz, como imitadores do Senhor, nos enchendo do Teu Espírito, e para tanto, ou em consequência disso, vivendo uma vida de adoração, de gratidão e de sujeição. Pai, usa-me apesar de mim mesmo. Fale ao meu coração, mas fale também ao coração dos irmãos, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que mesmo que estejam passando por situações de adversidade, possam sentir o alento, a esperança que só a Tua palavra pode nos dar. Fique conosco, Deus, nos abençoe, é o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós temos estudado já a carta aos Hebreus dentro desse propósito desse ano, cujo tema é tempo de perseverar. E nós temos visto, à medida que nos aprofundamos mais na carta, de que o propósito desta carta é apresentar uma exortação a todos os crentes, a todos os cristãos, a perseverar na fé e na prática de vida cristã. No contexto mais específico dos primeiros destinatários, esse objetivo, ou essa exortação, era para que estes não voltassem ou não retrocedessem à prática do judaísmo. Mas além de ser uma exortação para que os primeiros cristãos não voltassem à prática do judaísmo, e em especial da lei cerimonial, mas confiassem em Jesus Cristo como o superior e supremo pastor, o supremo sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, essa carta também exorta a todos, em todos os tempos,
para que não retrocedamos, para que não voltemos à descrença, ou seja, ao apostatar ou desistir da fé. Nós já pontuamos isso durante todo o estudo, vários textos, por toda a carta. A ideia é sempre fortalecer o crente para que esse não retroceda. Talvez um dos versos que deixa isso mais claro se encontra lá no final do capítulo 10, no verso 37, quando fala a respeito de que as promessas do Senhor estão próximas de serem cumpridas definitivamente. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, verso 37 do capítulo 10, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo, enquanto aguardamos, viverá pela fé. E se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Por isso o verso 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos, entretanto, aqueles da fé, ou seja, aqueles que perseveram na fé para a conservação da alma. No capítulo 11, então, ele vai apresentar o exemplo de irmãos do passado que perseveraram nessa fé, apesar de todas as adversidades. Capítulo que trata dos chamados heróis da fé, mostrando que eles também passaram por tantas dificuldades, mas que perseveraram. E que isso serve agora de testemunho para nós. E é nesse sentido, então, que o autor, numa exortação, segundo ele resumida, visa dar mais firmeza aos cristãos. A razão da carta, portanto, é que os cristãos perseverem firmes e fiéis na fé e na prática das verdades ouvidas, jamais se desviando delas. O motivo apresentado para tal perseverança é o próprio Cristo. A pessoa de Jesus, a sua revelação, a sua obra e a fidelidade do próprio Deus em cumprir rigorosamente com cada uma das suas promessas. Aquilo que Cristo revelou como expressão exata do ser de Deus, a supremacia do seu ministério terreno, as suas realizações descritas nos evangelhos, são a base para que nós não venhamos a desistir, para que nós não abandonemos ou retrocedamos, mas que continuemos firmes, ainda mais, como ele vai dizer no capítulo 10, 25, ainda mais quanto o dia se aproxima. E, para tanto, servindo de exortação, nesse sentido, aqui na transição final da carta, o autor, então, nos encoraja e nos adverte sobre, primeiro, a necessidade da perseverança, um assunto que ele repete, uma característica literária judaica, né? Ele repetia os mesmos assuntos, mas também o modo como eu posso perseverar. Na semana passada, nós enfatizamos sobre a necessidade da perseverança, tratando dos 3 primeiros versos. E nós vimos que a perseverança na carreira cristã é necessária, primeiro, porque nós temos o exemplo dos antigos, do capítulo 11, que aqui no início do capítulo 12 é chamado de tão grande nuvem de testemunhas. Que apesar, obviamente, de ser uma motivação para caminharmos a carreira, ou corrermos a carreira, também serve de testemunha judicial contra nós. A ideia é que se eles permaneceram fiéis e firmes até o fim, sendo perseguidos e martirizados, sem ter visto o cumprimento da chegada do Messias, e eles foram até o fim, nós que vivemos após a vinda de Cristo, não teríamos desculpas diante desses irmãos do passado para desistir. Eles são testemunhas judiciais nesse sentido. Olha, nós que só cremos e vivemos na fé, na promessa, não desistimos e fomos até o fim. Vocês que agora têm a revelação completa, têm a Bíblia traduzida na sua própria língua, têm a oportunidade de adorar a Deus em todos os lugares, em todo o tempo, têm o privilégio de estudar, examinar, meditar a palavra do Senhor, têm o privilégio de viver em família cristã. Vocês não têm desculpas.
para voltar atrás. A perseverança na vida dos crentes de hoje deveria ser uma realidade muito maior do que nos dias do Antigo Testamento, por quanto daquilo que já nos foi revelado. Então esse é o primeiro motivo que aponta a necessidade da perseverança. Nós vivemos num momento bastante especial da vida, né, dentro desse progresso da redenção. A segunda questão que nós tratamos semana passada, que faz da perseverança algo necessário na vida cristã, é porque Deus propôs uma carreira para nós. Deus nos chamou para isso. Há um itinerário, há um percurso preparado por Deus para que nós caminhemos. Nós não estamos soltos, mas Deus, soberano, grandioso, já direcionou todas as coisas. E a terceira necessidade, por que a perseverança é necessária? É porque Jesus já venceu por nós, irmãos. Ele é a garantia do sucesso em perseverar. Ele suportou a cruz. Ele suportou grande oposição e perseguição em nosso lugar. Logo, não temos o porquê de retroceder, mas sim de perseverar. Nesse sentido, e focando aí nessa primeira parte do sermão, nós tratamos então sobre a necessidade da perseverança, que pode ser traduzida também aqui por paciência, por resistência ou por constância na carreira cristã. Nós relembramos que fomos alcançados pela graça de Deus, através da pessoa, da obra e sofrimento de Jesus Cristo, que é chamado lá no capítulo 2 de o autor da nossa salvação, e que, portanto, nas palavras do autor aos Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. E assim, nunca venhamos a negligenciarmos tão grande salvação, mas completar a carreira que nos está proposta, como diz aqui Hebreus capítulo 12, sem nos fatigar e nem mesmo desmaiar diante dessa carreira proposta. E aí nós terminamos o sermão passado com a seguinte questão: mas como, pastor? Como que eu vou então perseverar? E essa agora é a sequência que nós vamos ver até o final da carta, onde o autor aos Hebreus nos traz algumas práticas importantes para perseverarmos. Então, agora falando do modo como perseverar, nós encontramos algumas instruções. Eu convido aí agora você a observar alguns verbos nessa primeira sessão. Então, volte seus olhos aí para Hebreus 12, verso 1, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, e aí ele apresenta o primeiro verbo aí que indica o nosso modo, nossa ação. O que está dizendo aí? Desembaraçando-nos do quê? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sintetizando isso, a primeira exigência do autor aos Hebreus, inspirado por Deus, para que você persevere na fé, é: busque uma vida santa. Não tem como, irmãos, nenhum cristão viver na prática do pecado e ser achado perseverante na carreira. O pecado nos separa da comunhão, da intimidade com o Senhor e, consequentemente, nos afasta do propósito de perseverarmos. O texto vai nos apresentar 2 pontos importantes. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso. E aí você tem uma partícula aditiva aí. De todo o peso e, que mais? Do pecado. Muitas vezes nós passamos desapercebidos nessa partícula aditiva aqui. E achamos que desembaraçando do peso do pecado. Alguns até leem dessa forma. Mas o autor faz uma distinção. É lógico que aqui o peso, não adianta me olhar assim, não está falando do meu peso corporal propriamente. Apesar de saber
que se eu me livrar desse peso, a minha carreira também será muito melhor. Mas quando o autor está falando do peso, ele está falando de coisas que são lícitas, mas que se transformam em cargas que nos impedem de caminhar. Calvino, no comentário que faz sobre esse texto, ele diz assim: o apego a esta presente vida, os deleites do mundo, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas, ou a busca delas, e a busca por honra ou por sucesso, constitui-se esse peso. Irmãos, quantos e quantos cristãos que não perseveram na vida cristã porque amam mais o presente século do que a promessa da era vindoura. São coisas lícitas. Pastor, eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho. Ótimo. Essa é uma postura lícita, importante. Mas que se for para trazer só riqueza e honra para si, se transforma num peso. Porque em determinado momento você vai ter que escolher entre a sua carreira profissional e a sua carreira cristã. É desse peso que o autor está falando. Situações que são aparentemente lícitas, e na maioria das vezes não tem problema algum, mas que quando colocada num local de primazia em nossa vida, se transforma num peso. A família, os filhos pequenos. Quantos e quantos, por conta da formação da família, que é lícita, algo que glorifica Deus, pela chegada dos filhos, que é algo que responde, inclusive, uma ordenança divina, depois usam a família e os filhos como desculpas para não abraçar mais determinado ministério na igreja, ou para não atuar em determinada área, ou para não ouvir a um chamado missionário, ou desenvolver um ministério para qual o próprio Deus está o convocando. Às vezes nós temos essa carreira proposta do Senhor, e está muito clara, mas nós fazemos como alguns fizeram no ministério terreno de Jesus. Senhor, deixa eu sepultar primeiro meu pai, deixa meu pai morrer primeiro, depois eu vou. Deixa eu cuidar primeiro da minha vida profissional, na hora que eu estiver estabilizado, aí eu vou dar mais tempo para o Senhor. Deixa o Juninho completar 45 anos, aí eu me envolvo novamente na igreja. Coisas lícitas, mas que se transformaram num peso para abandonar o chamado da carreira que Deus propôs para você. Para perseverar na fé, irmãos, a primeira atitude que o autor nos chama a atenção é desembaraçar, tirar. É como se nós estivéssemos enrolados em cordas que impedem a corrida. Lembrando que a analogia que ele faz, como dissemos semana passada, é uma analogia de uma corrida, de uma maratona. E maratona talvez com obstáculos. Imagine você tentar correr uma maratona com as pernas todas enroladas em cordas ou pesos, que é a preocupação com essa vida, a questão do dia de amanhã, em relação ao meu trabalho, a questão agora que eu tenho filho pequeno, meu filho vai resmungar na igreja, e pode ser que algum irmão menos misericordioso me olhe com o nariz torto, então a criança se tornou um peso agora, não dá mais para ir para a igreja. Ou porque o meu cachorrinho ficou doente. E eu negligencio o dia do Senhor e o momento de estar reunido com a família do Senhor, porque agora tem que ficar com o Lulu. Se transforma num
num peso. É algo lícito, mas que se transforma num peso. Pastor, eu preciso sustentar a minha casa. É verdade, isso é lícito. Mas aí, vamos lá, eu sou professor. E na hora da escolha das minhas aulas, eu resolvo pegar justamente de quarta-feira, que eu sei que tem atividade na igreja. Se tornou um peso, algo lícito. Porque vai me impedir de estar aqui com os irmãos orando e aprendendo, me aprofundando um pouco mais. Pastor, preciso de um emprego. Só que só trabalho de domingo. Algo lícito, irmão. Mas vai se transformar num peso. Porque vai impedir o seu avanço nessa carreira que te foi proposta. Jesus mesmo nos disse, não andais ansiosos com o que haver de comer ou beber. Buscai, pois, em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça. Tudo que eu coloco, mesmo sendo lícito, que assume a primazia na minha vida, se tornou um peso. Pastor, eu preciso namorar. Vou arranjar um namorado. Tudo bem, algo lícito. Você tem realmente que casar, formar uma família. Só que ele não é crente, pastor. De domingo ele gosta de ir soltar pipa. Lá no pesqueiro da família dele. Então o senhor vai me ver menos na igreja, pastor. Mas vou fazer o quê? É o que eu tenho. Chuta que é macumba, irmão. Está te enrolando, está te embaraçando, está te aprisionando. Igual aqueles desenhos, né, do Pica-Pau que põe um peso na perna. Livre-se desse peso. Porque o seu objetivo é perseverar na fé e na carreira que te foi proposta. Tudo que for lícito, que se transforme num peso, o indicativo do autor aos Hebreus é falar, se desembaraça disso. Lance-se fora. O seu foco é andar com Deus. O seu foco é buscar intimidade, como nós lemos. O seu foco é dar testemunho e cumprir com as suas responsabilidades como parte do convívio da comunhão dos santos. Porque senão vai virar um peso. Veja o que diz Lucas, capítulo 9. Veja comigo lá. Evangelho de Lucas. São dois textos que Lucas praticamente cita a mesma coisa. Você já conhece bem, porque eu já cito isso aqui há bom tempo com você. Lucas capítulo 9, verso 23, nos diz assim. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o que faça? A si mesmo se negue. Ah, mas eu gosto tanto. Nossa, mas olha, me traz tanta alegria. Jesus fala, se prejudica a nossa caminhada juntos, negue a si mesmo. E ele continua. Dia a dia tome a sua cruz, assuma a sua missão e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, você não vive mais para você. Se você quer salvar a sua vida em Cristo, já era. Os seus desejos, os seus planos têm que ser depositados aos pés de Cristo. E Ele que vai determinar o que vai ser de você. É negar a si mesmo. Ah, pastor, eu tenho um sonho de viajar o mundo. Depois que eu fizer esse projeto, aí eu vou pensar em fazer alguma coisa para o Senhor. Não, meu amigo. Seus desejos estão lá em último lugar na lista.
se você quer seguir a Cristo. O que mais que ele diz? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Virem agora para o capítulo 14. Capítulo 14, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. Irmãos, para perseverarmos fielmente na carreira que nos está proposta, nós precisamos buscar essa vida de separação. Por isso, vida santa, separada. Não existe para o crente protestante, em especial reformado, distinção da vida secular, da vida religiosa ou sacra. Aquilo que você é, tem que ser feito e vivido para a honra e glória do Senhor. Eu sou mecânico para a honra e glória do Senhor. Eu sou padeiro para a honra e glória do Senhor. A minha vida é separada, a minha vida é santa, é consagrada ao Senhor, porque eu caminho com Ele. O meu sucesso é para a glória dEle. Os meus recursos, a minha riqueza, se porventura assim o Senhor me der, é para a glória dEle. Porque isso não pode se transformar em um peso. Então, essa vida separada, ou essa vida santa exigida, diz que eu tenho que me desembaraçar de tudo aquilo que aparentemente é lícito, mas pode me prender. E aí a partícula aditiva faz sentido. Porque aí ele diz, desembaraçando de todo o peso, nós já vimos o que é, e do pecado, que aí é a coisa que você sabe que é explicitamente errada. O peso é aquilo que em determinada situação é lícito, mas que dependendo da ênfase e da prioridade que você der para isso, se torna peso. E por isso é um erro. Tem que ser deixado para trás. Agora o pecado é aquilo que você sabe que já é explicitamente algo contrário à vontade de Deus. Ele diz, para você perseverar, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma vida santa. Tirar tudo aquilo que assume a primazia da sua vida, mesmo que seja lícito, peso, e do pecado. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E não somente a prática pecaminosa vista, aquela ação que todo mundo vê, mas principalmente a cobiça que gera o pecado, segundo Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Ou seja, eu preciso me desembaraçar das minhas inclinações pecaminosas, dos meus desejos, das minhas vontades pecaminosas, da concupiscência, como diz o apóstolo João, dos olhos, da carne, a vaidade da vida. Isso é um alvo que eu preciso ter para tirar da minha vida de uma maneira explícita, verdadeira, atenciosa. Eu preciso constantemente olhar para a minha vida e ver se há algum caminho mau em mim.
Alguma prática que eu sei que explicitamente já foi condenada pelo Senhor, que já foi dita claramente para que eu não faça. Se eu quero perseverar na fé, eu preciso me desembaraçar do peso e do pecado. Mesmo que sejam pecados socialmente aceitos, mesmo que sejam práticas pecaminosas toleradas pela sociedade, e infelizmente às vezes tolerada pela própria. Mas se eu quero de fato prosseguir fielmente na carreira proposta, ser encontrado fiel e perseverar até o fim, eu preciso tirar todo o peso e todo o pecado da minha vida. Essa é a primeira indicação que o autor aos Hebreus nos apresenta, irmãos. Seguindo um pouco mais, ainda no verso 1, voltando aqui para Hebreus, se você foi para Lucas comigo, né? Então, voltando para Hebreus, capítulo 12. Então, além dessa busca da vida santa, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, é uma praga, que está toda hora ali nos assediando, ele diz, corramos com perseverança. Como eu disse, essa palavra pode ser traduzida como paciência, como resistência, como algo constante. Segunda dica, segunda ação, portanto, para que você persevere na fé, é evite oscilações da sua fé. Corramos com paciência, ou corramos com perseverança. Não fique parado e nem oscile. Ah, pastor, eu estou passando uma fase, então eu tirei o pé do acelerador. Eu estava fazendo muita coisa na igreja, olha, quase, eu fiquei estafa, quase morri. Que bom que você morreu servindo ao Senhor. Se você está fazendo muita coisa na igreja ao ponto de morrer, louvado seja Deus. O duro é se você está fazendo alguma coisa que não é para a glória do Senhor e morrer por causa disso. Ai, pastor, estou lá na empresa, a empresa está uma loucura, não estou conseguindo vir de quarta-feira, não estou conseguindo vir de domingo de manhã, não estou conseguindo nem orar direito, pastor. Eu durmo já pensando no trabalho. Se você morrer disso, você corre risco. Agora, o crente tem preocupação porque está trabalhando muito na obra do Senhor. Eu peguei muitas coisas, pastor, para fazer. Então agora tirei o pé do acelerador, agora eu vou andar. Não vou correr mais, vou andar. E tem uns que se arrastam, nem anda mais. Quer perseverar na fé? Não pare de correr. Constante, sem oscilação. Não adianta dentro da ideia, da analogia, da maratona, você querer correr os primeiros 10 quilômetros como se fosse um louco. Porque você não vai conseguir chegar na linha. Você vai se fatigar e você vai desmaiar no meio do caminho. É isso que ele está tentando evitar. Mas corra na entoada que Deus te chamou. Corra na constância. Agindo de acordo com os dons que o Senhor lhe concedeu. Se Deus está te dando coisa para fazer, não diga não. Porque dizer não para as coisas do Senhor é um perigo para a sua própria fé. E um desses perigos é porque você vai ver rapidinho Deus colocando outro corredor no seu lugar. Porque todos nós somos apenas servos. A vontade soberana e suprema de Deus não vai ser deixada de lado ou diminuída porque você resolveu tirar o pé do acelerador.
ou porque agora você está numa fase da vida difícil. O projeto de Deus não vai ser prejudicado por conta da sua oscilação. Mas para que você não se prejudique, o indicativo do autor é, mantenha a entoada, corra com paciência, corra com perseverança. Não fica aqueles tiros, parada. Corre mais forte um pouco, para. Ai, respira. Não. Vai na constância. Corramos, portanto, com perseverança, e como já dissemos em outro momento, a palavra traduzida aqui por perseverança pode ser traduzida por resistência, alegre, esperançosa, uma constância, uma resistência, uma paciência, uma continuidade paciente. E essa continuidade, irmãos, é que o grego aqui traz a ideia dessa maratona. Não adianta nada você correr com todas as suas forças, os 5 primeiros quilômetros, os 10, os 15 primeiros quilômetros, se você se fatigar e desmaiar e não chegar até o fim. Corra segundo as tuas forças, mas corra constantemente. Não oscile na sua fé. A vida cristã, como tem dito, é comparada aqui a uma maratona com obstáculos. E talvez hoje, com os jogos modernos aí, talvez poderia ser comparado com o decathlon, que é aquela prova extasiante, onde um atleta sozinho tem que cumprir 10 provas. Não adianta ele dar todas as forças na primeira prova. Ele tem que conseguir uma posição equilibrada e constante nas 10 provas. Não adianta nada ele ser primeiro na corrida. E aí cansar de tal forma que seja o último na bicicleta, ou na natação, ou no arremesso de peso. Ele precisa, para ser o vencedor, ser constante. O atleta que oscila nos seus resultados dentro do decathlon, na hora que somar todas as coisas, não vai alcançar basicamente nada. O sucesso para esse tipo de atleta é ter uma resistência constante e um padrão acima da média em todas as provas. Se ele oscilar, a média final vai tirar ele do pódio. É como um concurso, se você preferir fazer essa analogia, numa prova que você vai fazer. Não adianta você gabaritar português e zerar em matemática. Os que passarão no concurso é aquele que manteve uma constância acima da média. Talvez o primeiro colocado seja aquele que não gabaritou nenhuma das provas, mas esteve ali no 9, em todas elas. Constante, sem oscilação. É assim que o autor apresenta a carreira cristã, irmãos. Tem gente que só vem na igreja na Páscoa e no Natal. E aí vem na Páscoa, se emociona, lembra daquilo que Cristo fez. Fala, pastor, agora eu vou. Agora, para onde que eu corro? Agora comigo. Aí começa a correr, você fala, agora vai. Dali a pouco, já perdeu a chuteira, a meia. Saiu do trajeto. Se esconde no mato. E você só vai ver de novo na outra Páscoa. E o que é pior, diz para todo mundo que ainda é crente.
oscilação na fé. Isso vai prejudicar, de um modo absoluto, a sua carreira. Quer perseverar na fé? Seja um cristão constante. A falta, então, de maturidade te faz ficar agitado como pelo vento. O fato de não conhecer exaustivamente aquilo que Deus espera de nós, você então oscila. E isso é prova de falta de maturidade. Por isso o vento te leva. Tem época que você vai que parece que é uma maravilha. Você fala, não, agora esse cara, meu Deus, agora até o último eleito vai ser alcançado. 2 semanas depois, aquele que estava tão entusiasmado some. Efésios vai nos chamar a atenção, irmãos, para andarmos em maturidade de fé. Dá uma olhadinha lá comigo em Efésios capítulo 4. Verso 11 a 15. Falando da ação de Deus para nos abençoar, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O objetivo, irmãos, é que todos nós cresçamos. A vida cristã precisa ser uma crescente, uma linha constante, sem oscilação, mas crescente, rumo ao pleno conhecimento, rumo à perfeita estatura, de modo que sejamos encontrados em Cristo. Se há um gráfico para descrever como deve ser a sua carreira cristã, com os 2 eixos, precisa ser uma linha reta e crescente. Tem crente que ainda volta para trás. Quer perseverar na fé, para que naquele dia você esteja de fato com o Senhor? Então não oscile na sua caminhada. Seja constante. Busque essa maturidade que Deus quer que você tenha. Essa estatura da plenitude de Cristo. Esse pleno conhecimento do Filho de Deus. Seja, como diz o Salmo 1, como a árvore plantada junto às correntes de água, cujas raízes estão firmes e fortes em todo o tempo, e que no tempo preciso, específico de cada temporada, produz o seu fruto. Não seja, como diz o Salmo 1, como a palha que o vento dispersa e que leva para qualquer lado. O segundo ponto, exigido pelo autor aos Hebreus, para que haja sucesso na carreira cristã, para que você seja contado entre aqueles que não retrocedem, mas que conservem a fé e estão firmados nas promessas do Senhor, não oscile na sua fé, mas seja constante. Esses são, irmãos, os 2 primeiros pontos
de tantos outros que ainda estudaremos. Por isso, busque crescer na fé. Busque a maturidade em Cristo. E por isso, o texto ainda vai dizer, corramos com perseverança, olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Quem que é esse? Jesus. Que em troca da sua alegria, suportou a cruz e que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo. É nesse sentido que essa carreira tem que ser corrida de um modo constante, não só na entoada, mas também no foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que esses dois pontos, de tantos outros que ainda estudaremos, possam ser aplicados no seu dia a dia, irmãos. Que você coloque como um objetivo de vida a partir de agora, se já não faz, desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado e correr de um modo constante rumo à maturidade, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. E que Ele assim nos abençoe. Amém? Que você decore esses princípios, irmãos. Busque uma vida santa, separada, tirando o peso, tirando o pecado. E não oscile mais na fé. Que o Senhor nos abençoe.